noite. Sim, esta noite de terça-feira que começamos ao som do rock do Rena Surprise, né? Brother Simeon. Para aqueles que são da minha geração, né? Que estão na casa dos 60 anos, vão lembrar que Brother Simeon, né? Rena Surprise e depois Cats Barnea marcaram a nossa geração, apresentando, inovando com o rock gospel. E essa música que nós ouvimos aí é o Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o Senhor que nos socorre. Esse foi o salmo que nós lemos no final do culto de domingo à noite. Porque no último domingo à noite, no dia 22, nós falamos sobre as armadilhas do pecado. E se não for o Senhor que nos socorreu, teríamos ficado presos, amarrados nas armadilhas do pecado, mas o Senhor nos socorreu. E nesta noite eu gostaria de convidar você a continuarmos pensando sobre isso. Também convido você a compartilhar essa live. Talvez você conheça alguém que está passando por lutas, por dificuldades, né? Talvez tenha sido vencido por algum pecado. Quem sabe essa palavra possa ser um instrumento de Deus para tocar no coração dessa pessoa e despertar nela força, despertar nela ânimo, disposição para voltar para os caminhos do Senhor. Sim, eu queria que você visse agora um pequeno trecho de um trailer de um filme que fala sobre uma casa mal assombrada. Acompanhe. Muito bem, dá medo, não é não? Dá medo. Esses filmes de suspense, de terror, eles sempre apresentam cenas que dão medo em nós, porque falam de circunstâncias que a qualquer momento pode acontecer algo que vai nos assustar. A qualquer momento pode sair de trás de uma porta um monstro, ou então cair do telhado, ou então pegar na canela de uma das pessoas que são os protagonistas dos filmes. Sim, e nosso coração fica palpitando. Pois bem, essas cenas do filme, elas ilustram bem como que é o nosso coração. O nosso coração é como uma casa mal assombrada. Dele pode sair coisas a qualquer instante que nós jamais imaginávamos que estaria lá. Aliás, às vezes, porque não temos essa noção, nós descuidamos e andamos descuidadamente e somos pegos de surpresa por coisas que jamais imaginaríamos que ali estão em nossos corações. A palavra do Senhor nos afirma isso lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Diz assim: o coração é o mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Jeremias 17, 9. Olha que impressionante isso. Nós ficamos escandalizados, admirados, quando nós vemos, por exemplo, um juiz recebendo propina, um político, alguém que tem assim, já um bom salário, recebendo propina, né? Quando vemos, por exemplo, um religioso fazendo alguma coisa, uma pessoa religiosa, né? Um pastor, um padre, sei lá, alguém fazendo uma coisa assim corrupta, e nós ficamos admirados com isso. E nós ficamos pensando assim: nossa, não dá mesmo para conhecer o coração das outras pessoas. Mas a verdade é que não dá para conhecermos o nosso próprio coração. O nosso coração, segundo a palavra do Senhor que nós lemos, ele é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa.
Pensa em uma pessoa traiçoeira, o nosso coração é mais traiçoeiro. Pensa em alguém que é corrupto, o nosso coração é mais corrupto. O coração do ser humano é como uma casa mal assombrada. Sim, é uma casa que você está andando e que de repente a qualquer momento pode sair alguma coisa que pode te surpreender e de colocar você em situação bem complicada. Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo um período de jejum. Eu era pastor nessa época lá na cidade de Cruzeiro do Oeste. E eu estava fazendo um período de jejum e naquele dia eu fui ao mercado com a Ivonete. E então surgiu uma situação lá no mercado e subiu uma ira tão grande no meu coração. E eu falei perto de outras pessoas de uma maneira tão rude com a Ivonete. E depois eu fiquei pensando, meu Deus, como pode alguém que está fazendo jejum, alguém que está num tempo de consagração ao Senhor, agir desta maneira? Mas é isso mesmo. O nosso coração é como uma casa mal assombrada. Nós, às vezes, nos surpreendemos com aquilo que sai de dentro dele. Nós temos a intenção de fazer o que é bom, o que é certo. Aliás, o apóstolo Paulo diz assim, que ao querer fazer o bem, ele percebe dentro dele o mal. Exatamente quando queremos fazer o bem, é que o mal se levanta e para nos humilhar e dizer para nós, como se dissesse para nós assim, tá vendo quem você é? Você é esse cara que é ríspido, esse cara que é irônico, esse cara que é assim. Você não é aquele cara bonzinho que as pessoas pensam não, quando veem você pregando. O nosso coração, ele nos surpreende como uma casa mal assombrada, com horrores escondidos, coisas que nós jamais imaginamos. Jesus vai dizer que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, os adultérios, os roubos. É do nosso coração, é de lá que sai. Tem horrores, tem coisas escondidas dentro dele. São armadilhas. Ora, falar sobre isso parece bem deprê, não é não? Poxa vida, eu sou assim, sou mal assim, né? Mas é o pior, sabe o que é pior? Imagine, você já teve alguma vez o desprazer de ver algum rato na cozinha da sua casa ou na sala? E aí você vê e você grita, né? Ou para matar, ou de medo, né? E você grita, e o que acontece? Ele foge, ele esconde. Você identifica que é o mal, mas quando você identifica, ele se esconde. É assim também no nosso coração. Quantas vezes nós lutamos contra algum pecado, contra algum vício, contra algum mau hábito, contra alguma coisa que nós percebemos que é má, que habita em nós, e nós lutamos contra ela. E aí a gente pensa que a gente eliminou, que a gente resolveu o problema. Mas na verdade o problema só se escondeu. Se escondeu debaixo do armário, debaixo do sofá, entrou dentro de uma gaveta, da gaveta de pano de pratos. O rato entra, normalmente os ratos são miseráveis. Entram na gaveta de pano de prato. Aí depois que você acha o rato, você tem que lavar todos os panos de prato. Oh, terrível, né? Mas está lá, o pecado no nosso coração se esconde. Você luta, você vence aquela luta e daí ele se esconde. Lembra de Davi? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha travado batalhas, tinha vencido gigantes, venceu muitos inimigos, matou pessoas, fez a justiça de Deus. E de repente, quando ele está de boa, quando ele já é um rei, com o reino estabelecido, o horror do coração dele, o perigo que está lá escondido no coração dele, o domina e leva ele a cometer um adultério e a depois imaginar ou planejar a morte de um amigo, de uma pessoa que era um dos seus 30 guerreiros valentes. Davi tinha vários guerreiros, mas tinha 30 que eram como se fosse, como nós dizemos assim na linguagem de hoje, era fogo nos olhos, faca nos dentes, né? Faca na caveira, como o Bop, né? Daquele filme
tropa de elite, né? Eram 30 que eram faca na caveira, sangue nos olhos. O sim era Urias. Davi não titubeou. Quando os horrores do seu coração o dominaram, ele providenciou um jeito do seu guerreiro fiel ser morto em batalha. Como assim? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que venceu batalhas que ninguém jamais conseguiria vencer, um homem que fez salmos maravilhosos. Sim, o coração. O coração é o mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Bom, e aí? O que fazer? O que fazer depois de reconhecer esta realidade assombrosa ou temerosa? A primeira atitude que nós temos que fazer é não nos rendermos. Não nos rendermos. Nós nunca devemos nos render, porque o nosso coração é assim mesmo. Então nós temos que lutar continuamente contra ele. Jamais devemos ter a ideia de que agora eu estou em paz. Ah não, agora estou tranquilo, agora não tem mais problema, eu não preciso ter cautela, ter medo. Não, nós temos sempre que andar como se estivéssemos andando em um lugar escorregadio, ou em um lugar cheio de armadilhas. Sabe quando você está lavando o quintal, né? E aí joga o sabão ali e fica bem escorregadio. Como é que você anda nesta hora? Você anda com bastante cuidado. Depois que seca, o quintal está seco, você anda despreocupadamente. Em relação ao pecado e ao nosso coração, temos que andar sempre com cuidado, sempre como se estivéssemos pisando em um piso ensaboado, em um piso escorregadio, com todo cuidado. Nunca devemos nos render. É Jesus que diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Quando? O tempo todo. Nunca podemos nos render. A consciência de qual é a natureza do nosso coração deve nos levar a tomar essa atitude. Jamais nos render. Atenção constante, vigília constante, oração constante. Sim, porque nós temos não apenas desvantagens em relação ao nosso coração, nós também temos vantagem. E a vantagem do crente em relação ao seu coração é que o crente tem o Espírito Santo. Por isso o crente pode orar como orou Davi no Salmo 139. Orar dizendo assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me pelo caminho reto, ou justo, ou direito. Sim, nós temos essa vantagem, nós temos o Espírito Santo conosco. Esse Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos orienta, ele está atento para nos mostrar os caminhos que estamos andando, ele está atento para nos reconduzir ao caminho certo, uma vez que nós nos desviamos do caminho. Porque a verdade para nossas vidas não é que nós vamos andar sem jamais cairmos ou cedermos ou sermos assustados, surpreendidos por alguma armadilha do nosso coração. Não, é impossível. Mas nós temos uma vantagem. Nós não ficamos presos na armadilha. A armadilha pode nos pegar, mas não nos prende. É como o Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, o inimigo teria nos prendido. Mas o Senhor nos socorre. O Espírito Santo nos socorre. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo gera em nós arrependimento. Ele ilumina nossas mentes, ilumina nosso coração, essa casa mal assombrada, e nos ajuda a vencer. Sim, essa é a ação do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Eu estava pensando ontem de manhã, enquanto estava dirigindo, eu estava pensando sobre a mensagem que tinha pregado no domingo, e me veio uma ideia, porque nós falamos sobre três armadilhas do pecado, né? que é a religiosidade, que é o hedonismo, o relativismo. E eu pensei assim, é mais ou menos como se nós estivéssemos em uma selva, onde há 3 Velociraptor, né? Velociraptor é aquele dinossauro, né?
que ele é muito inteligente e muito rápido. Há 3, cada um deles é uma das características: a religiosidade, o hedonismo e o relativismo. São 3 Velociraptor. Mas junto de nós temos o Espírito Santo, que é como se fosse o Indiana Jones, para nos ajudar a não sermos vítimas desses inimigos que querem nos prender, querem nos pregar e nos destruir. Vamos ter medo, vamos ter nossa liberdade limitada, mas não seremos destruídos, porque nós temos diante de nós, junto conosco, nos ajudando, o Espírito Santo para nos proteger das armadilhas e dos ataques que os inimigos querem fazer para destruir nossa alma. Não se renda. Seu coração, meu coração, nosso coração é difícil de ser conhecido, é difícil de nós percebermos todos os detalhes. Há muitas coisas ocultas neles. Mas não se renda. Não deixe de vigiar, não deixe de orar, não deixe de caminhar ou de lidar com o seu coração, reconhecendo que ele tem coisas ocultas que você não conhece. Ore sempre, busque sempre a assistência, o socorro, a direção do Senhor. Busque a assistência do Espírito Santo, principalmente quando você perceber que você deslizou, quando você escorregou. Busque o Senhor, fala: Senhor, gere em mim arrependimento, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero que o meu coração ele vá ficando duro com o pecado, mas eu quero ter um coração sensível, que se entristece pelo pecado que cometeu imediatamente. Jamais podemos pecar e continuar no pecado. Temos que clamar pela sensibilização que só o Espírito Santo pode nos dar. Eu desejo que você seja uma pessoa que ande em vitória, tendo cuidado, recorrendo à oração e contando com o auxílio contínuo do Espírito Santo. Enquanto nós ouvimos mais uma vez esse refrão da música do Renascer Prize, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, eu desejo que o seu coração seja inspirado pelo Senhor a caminhar em vitória, mesmo diante desta realidade perigosíssima que é o coração como uma casa mal assombrada. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Das garras de um caçador.